Eu envenenei o copo de vinho do meu pai adotivo na noite em que ele abriu o presente, assistindo o veneno se dissolver como um segredo antigo no líquido rubi, enquanto ele brindava a minha feliz vida nova. Minha mãe adotiva gritou primeiro, ao ver o sangue escorrer dos cantos da boca dele, mas eu só sorri, porque aquele era o meu presente de volta, não o que vem na caixa de madeira lascada, mas o caos que ela desatou. E agora, enquanto a sirene das ambulâncias ecoa pelas ruas estreitas de Alfama, eu sei que a verdadeira história só começou, porque o homem que me deu à luz não mandou apenas uma relíquia, ele mandou uma bomba que explodiu a família que eu odiava em silêncio há anos. O ar de Lisboa naquela tarde de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado ao perfume das jasmins que trepavam pelas paredes caiadas das casas. Eu tinha 28 anos, mas me sentia como se tivesse envelhecido um século desde que o carteiro bateu à porta do nosso apartamento no Bairro Alto, com uma caixa sem remetente, endereçada apenas a Inês, filha de sangue. Meus pais adotivos, ou melhor, os impostores que eu chamava assim, estavam na cozinha, preparando o jantar de comemoração pelo meu aniversário. Mais um ano, minha menina, disse o meu pai adotivo, António, com aquela voz rouca de quem fumava tolmen e cigarros de contrabando no cais do Sodré. Ele era um homem de mãos calejadas, ex-pescador que agora gerenciava uma pequena oficina de reparos de barcos em Belém, sempre cheirando a alcatrão e mar. Minha mãe, Maria, era o oposto, delicada como as rendas que costurava para turistas no Chiado, mas com olhos que guardavam tempestades, daqueles que julgam sem palavras. Eu abri a caixa sozinha no meu quarto, o coração martelando como o fado que vazava do rádio antigo na sala. Dentro, embrulhado em papel amarelado pelo tempo, havia um medalhão de prata com uma foto desbotada de um homem jovem, de bigode fino e olhos penetrantes, segurando uma bebê nos braços, eu, sem dúvida, pelos cachos pretos que ainda carrego. Ao lado, uma carta, escrita em tinta borrada: Filha, eu sou o teu pai verdadeiro. O teu pai atual roubou-te de mim há 28 anos. Este medalhão é prova. Volta para mim, antes que o veneno dele nos mate a todos. Assinado, João Mendes, com um endereço rabiscado em Lisboa, mas num bairro pobre de moraria que eu nunca visitara. O choque me paralisou por um instante, mas logo veio a raiva, quente como o sol que batia na janela. Eu sempre soube que algo estava errado na nossa família. António nunca me olhava nos olhos por mais de 5 segundos, Maria me tratava como uma hóspede indesejada, com abraços frios e perguntas sobre o meu futuro que soavam como acusações. Cresci ouvindo sussurros na vizinhança: aquela Inês não parece com eles, deve ser adotada de algum escândalo. Mas eu enterrei isso, construindo uma vida de aparências, trabalho como guia turística no Castelo de São Jorge, namoros superficiais com rapazes que sumiam como névoa matinal, e noites solitárias bebendo vinho do Douro sozinha, imaginando quem eu seria se não fosse a peça que não encaixava no quebra-cabeça deles. Decidi não contar nada naquela noite. Guardei o medalhão no peito, sentindo seu peso frio contra a pele, e jantei como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Mas o destino, ou talvez o diabo que habita nas ruas empedradas de Lisboa, tinha outros planos. Depois do bolo, um pastel de nata caseiro que Maria insistiu em fazer, apesar de eu odiar o cheiro de canela, António pegou a caixa vazia da mesa da sala. O que é isso, Inês? Um presente misterioso. Deixa o pai ver. Ele riu, aquela risada forçada que usava para encobrir mentiras, e abriu a tampa antes que eu pudesse impedir. A carta escorregou para o chão, e Maria, curiosa como um gato de rua, apanhou-a. Seus lábios tremeram ao ler as primeiras linhas. João Mendes. Isso é impossível. O nome ecoou no ar como um tiro. António arrancou o papel das mãos dela, o rosto empalidecendo como as paredes de cal após uma chuva de inverno. Mentiras. Essa vadia do passado dele está de volta para nos foder. Ele amassou a carta, mas era tarde. Eu vi nos olhos de Maria o reconhecimento, não de surpresa, mas de culpa antiga, como se uma ferida mal cicatrizada tivesse sido reaberta. Inês, filha. Não é o que parece, murmurou ela, estendendo a mão trêmula. Mas eu já não era a filha deles. Eu era a filha dele, de João, o homem roubado. A discussão explodiu como um fogo de artifício no São João. António berrou acusações contra a puta, que seria minha mãe biológica, uma amante passageira de um caso no porto de Setúbal, anos atrás. Eu te salvei dela. Ela te largou como lixo, e eu te dei um teto. Maria chorava, defendendo-se debilmente: era o melhor para todos, Inês. O teu pai verdadeiro era um bêbado, um canalha que nos destruiria.
Mas as palavras deles só confirmavam a carta. João fora enganado, drogado numa noite de bebedeira forçada, e eu, a bebê, levada para a adoção, por eles, que falsificaram papéis com a ajuda de um advogado corrupto do bairro. O presente não era só uma relíquia, era uma confissão, uma chave para a prisão que eles construíram em volta da minha vida. Naquela noite, enquanto eles discutiam no quarto, eu vasculhei a casa como uma ladra na própria sombra. Encontrei os papéis no cofre escondido atrás de uma estante de livros poeirentos, certidões falsificadas, fotos de João algemado numa delegacia de 1997, e uma nota rabiscada por Maria, perdão, mas ela é nossa agora. O ódio cresceu em mim como era selvagem nas ruínas do convento do Carmo, sufocando tudo o que restava de gratidão fingida. Eu não chorava, eu planejava. No banheiro, misturei o veneno, um frasco de raticida que António guardava para os ratos do Porto, dissolvido em gotas no vinho que ele tanto amava. Para o teu pai, pensei, servindo o copo com mãos firmes. Quando ele bebeu, brindando à família unida, eu assisti o veneno trabalhar, primeiro o suor na testa, depois o tremor nas mãos, e por fim o colapso, espumando como o mar em furacão. Maria gritou, chamando o INEM, mas eu só liguei para o endereço da carta. Pai, sussurrei ao telefone, enquanto as luzes azuis piscavam na rua lá embaixo. Estou a caminho. A viagem de táxi pela Lisboa noturna foi um borrão de luzes neon e sombras alongadas, o motorista tagarelando sobre o trânsito no Rossio como se o mundo não estivesse desabando. Meu coração batia no ritmo das rodas sobre o calçamento irregular, cada solavanco um lembrete da caixa que mudara tudo. Cheguei à moraria pouco antes da meia-noite, o bairro que outrora fora o coração morisco da cidade, agora um labirinto de vielas onde o fado se misturava ao cheiro de espetinhos de porco no grelhador de rua. O endereço levava a um prédio decrépito, com portas grafitadas e varandas enferrujadas penduradas como dentes podres. Bati à porta do terceiro andar, as mãos suadas apesar do ar fresco do Tejo subindo pela escada. A porta rangeu, revelando um homem na casa dos 50, magro como um varal de roupa ao vento, com olhos fundos que pareciam poços de vinho velho. Ele usava uma camisa desbotada do Benfica, e o bigode fino da foto agora era grisalho, mas inconfundível. Inês? Perguntou, a voz rouca como cascalho sob botas. Eu assenti, e ele me puxou para dentro num abraço que cheirava a tabaco e saudade. O apartamento era minúsculo, uma sala com sofá afundado, pilhas de jornais velhos e um altar improvisado com velas acesas diante de uma foto minha bebê, a mesma do medalhão. Eu esperei tanto tempo, murmurou João, servindo-me um copo de aguardente de medronho. Eles te roubaram de mim, aqueles ladrões. Ele contou a história em fragmentos, entre goles que faziam suas mãos tremerem. Em 1997, ele era estivador no Porto de Lisboa, um homem simples que sonhava com uma vida melhor para a filha recém-nascida. Minha mãe biológica, Lúcia, uma costureira de Alcântara, morrera no parto, complicações que o hospital encobriu com burocracia. Mas em vez de me entregar a ele, os amigos de António, invejosos da herança que Lúcia deixara, um pequeno terreno em Cascais, orquestraram o roubo. Drogaram-no numa taberna da Cais do Sodré, falsificaram a morte cerebral dele por uma noite, e sumiram comigo. Eu acordei na cadeia, acusado de negligência. Perdi tudo. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e eu senti o ódio meu ecoar no dele, uma sinfonia de dor contida por décadas. Eu enviei o presente no teu aniversário porque soube que estavas a crescer. Um detetive particular, pago com o que sobrou da pensão. Agora, filha, podemos recuperar o que é nosso. Ele mostrou documentos, o terreno em Cascais, avaliado agora em centenas de milhares de euros, vendido ilegalmente por António para financiar a oficina. E pior, provas de que Maria sabia de tudo, assinando os papéis falsos. Eles te criaram como troféu, mas te trataram como estorvo. Eu vi fotos antigas, tu sozinha no quarto enquanto eles festejavam. Ouvi o telefone tocar, era o hospital. António sobrevivera ao veneno, em coma induzido, mas vivo o suficiente para processar. Maria gritava ao fundo, acusando-me de loucura. Vem para casa, Inês. Isso é um erro. Desliguei, o peito apertado como as cordas de uma guitarra portuguesa. João me abraçou de novo. Fica aqui. Amanhã, vamos à polícia. Mas a polícia? Aqueles porcos que encobriram o roubo original. Não. A justiça em Portugal é lenta como o dor no verão, e eu não esperaria mais um dia por vingança.
naquela noite, deitada no sofá estreito, planejei o próximo passo, não morte, mas ruína. Faria com que eles perdessem tudo, o dinheiro, a reputação, a família falsa que tanto prezavam. Ao amanhecer, o sol entrava pelas persianas rachadas, pintando listras douradas no chão. João preparou café forte, com pão de mafra e queijo da serra, como se fosse um domingo normal. Conta-me da tua vida, pediu, e eu falei, das noites em que Maria me trancava no quarto por birras, das surras disfarçadas de disciplina que António dava com o cinto de cor do Porto, das mentiras sobre o meu passado trágico, que me isolavam das amigas na escola em Alfama. Cada palavra era uma catarse, lavando a sujeira que eles acumularam em mim. Mas por baixo da dor, crescia uma frieza calculada, como o aço das espadas dos velhos fidalguinhos nos museus que eu guiava. Eu copiaria os documentos de João, espalharia as provas nas redes do bairro, o Facebook das tias fofoqueiras, o grupo de WhatsApp dos pescadores. E depois, o golpe final, confrontá-los no hospital, gravando cada confissão. Saímos juntos, caminhando pelas ruas da moraria, onde o castelo de São Jorge se erguia como um guardião silencioso. O ar estava carregado do aroma de pastéis de bacalhau fritando nas tasquinhas, e turistas tiravam selfies ignorantes da tragédia que se desenrolava. João parou numa farmácia, comprando remédios para a asma que o roubo lhe causara. Stress, filha, stress que mata devagar. Eu ri, amarga. O meu veneno foi rápido demais, então. Ele me olhou, surpreso, mas assentiu. Fizeste o que tinhas de fazer. Agora, deixa que o tempo os coma vivos. No hospital de São José, o cheiro de desinfetante misturava-se ao luto falso de Maria, que esperava na recepção com olhos inchados. Ao me ver com João, ela congelou. Quem é este? Este homem. Gaguejou, o rosto contorcendo sem pavor. Sou o pai dela, Maria. O verdadeiro. João avançou, a voz firme como o granito das calçadas. Ela recuou, batendo contra uma cadeira. Mentiras. Inês, ele te envenenou a mente. Mas eu tirei o telemóvel, gravando. Conta a verdade, mãe. Sobre o roubo. Sobre os papéis falsos. Ela balbuciou, negando, mas o pânico atraiu, era para o bem dela. Ele era um ninguém. Cada palavra era ouro para mim. António acordou naquela tarde, grogue e tubulado como um peixe na rede. Eu entrei no quarto sozinha, o monitor bipando como um relógio da morte. Filha. Porquê? Murmurou ele, os olhos vidrados de morfina. Porque tu me roubaste a vida, pai. Agora, eu roubo a tua. Mostrei-lhe a carta, o medalhão, os documentos. Ele tentou-se mexer, mas as correias o prenderam. Eu te amei, Inês. Como filha. Ri, um riso seco como o vento do Alentejo. Amor. Tu me compraste como um barco usado. Saí deixando-o com o silêncio, sabendo que a polícia viria em breve, não por mim, mas por ele, quando as provas vazassem. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia correu como fogo em palha seca, escândalo em Alfama, a adoção falsa leva à tentativa de homicídio. Jornais como o Diário de Notícias estampavam fotos borradas do hospital, e o bairro fervia de fofocas nas esplanadas do Chiado. Maria me ligava, suplicando, volta, Inês. Podemos consertar. Mas eu estava com João, no apartamento dele, reaprendendo a ser filha. Ele me levou ao Porto, onde trabalhava agora como vigilante noturno, e juntos olhamos o Tejo escurecer. A vingança não cura, filha. Mas liberta. Eu assenti, mas no fundo, a frieza persistia. Eles ainda tinham o terreno, ou o dinheiro dele. E eu o queria de volta, nem que fosse gota a gota. A rotina com João era um bálsamo estranho, como mergulhar num banho quente após anos de duchas frias. Acordávamos cedo, com o canto dos pardais nas oliveiras da janela, e ele preparava ovos mexidos com chouriço, contando histórias de Setúbal, onde crescer entre vinhas e o mar. A tua mãe, Lúcia, tinha olhos como o céu de agosto, e uma risada que fazia os homens virarem a cabeça. Eu bebia cada palavra, preenchendo os buracos da minha história com imagens vívidas, piqueniques na praia da Caparica, danças noites adentro em festas de aldeia. Mas por baixo da nostalgia, o plano fervia. Eu contactara um advogado em Lisboa,
um tipo discreto de belas que João conhecera na prisão, especialista em fraudes patrimoniais. Podemos reaver o terreno, disse ele no café da esquina, entre golos de galão. Mas precisa de provas irrefutáveis, e paciência. Paciência era o que eu não tinha. Maria apareceu na moraria uma semana após o incidente, batendo à porta ao entardecer, o rosto magro como papel de seda. João a mandou embora com pragas, mas eu a segurei no patamar. Porquê, Inês? Eu te criei, te vesti, te pus na escola. Seus olhos, outrora frios, agora imploravam como os de um cão abandonado. Criaste uma prisioneira, Maria. Não uma filha. Ela chorou, contando sua versão, pressão de António, medo da pobreza, a promessa de uma vida melhor para mim. Ele me convenceu que o João era perigoso, um bêbado violento. Mas eu via as rachaduras, o anel de diamante que usava, comprado com o dinheiro do terreno, brilhando acusador no seu dedo. Vai-te embora. Ou eu chamo a polícia agora. Ela foi, mas o veneno da dúvida plantou sementes. E se houvesse verdade na história dela? João, à noite, bebia demais, revivendo fantasmas. Eu falhei contigo, Inês. Devia ter lutado mais. Eu o consolava, mas observava, as garrafas vazias, as noites em que ele saía para passear e voltava com cheiro de taberna. Era o estresse, sim, mas também o peso de um passado que o corroía. Comecei a questionar se a vingança não o destruiria também. Não. Eu prossegui. Copiei os documentos e enviei anonimamente para o Ministério Público, com cópias para o Jornal Público. Escândalo de adoção ilegal em Lisboa, família bem-sucedida acusada de roubo de criança. O escândalo explodiu na manhã seguinte. António foi detido no hospital, algemado à cama enquanto repórteres acampavam na rua. A oficina em Belém fechou, os pescadores boicotando por traidores. Maria perdeu as clientes de costura, as tias do bairro a xingavam nas feiras do Rato. Eu assistia de longe, no castelo de São Jorge, onde voltara ao trabalho como guia, agora com um brilho novo nos olhos, contando histórias de reis traídos e rainhas vingativas para turistas alemães boquiabertos. Olhem para as muralhas, dizia, construídas para proteger segredos. Mas segredos sempre vazam. João e eu visitamos o terreno em Cascais num sábado chuvoso. O lugar era um paraíso perdido, uma casa branca com jardim de laranjeiras, vista para o Atlântico agitado. O atual proprietário, um reformado de Oeiras, nos recebeu com desconfiança. Comprado legalmente há 20 anos. Mas quando mostrei os papéis, ele empalideceu. Meu Deus, uma fraude. Prometeu cooperar, e o advogado confirmou, processo em andamento, devolução possível em meses. Mas meses eram eternos. Eu precisava de ação agora. Naquela noite, invadi a casa dos meus pais, a chave mestra que nunca devolvera. O lugar estava vazio, exceto por pilhas de caixas e o eco de solidão. Encontrei o cofre aberto, vazio de dinheiro, mas cheio de fotos, eu criança, forçada a sorrir ao lado deles em festas de família falsas. Rasguei-as, uma a uma, o coração endurecendo como o basalto das falésias da costa. O confronto veio inesperado. António, solto sob fiança, me esperou no meu turno no castelo. Inês, precisamos falar. Ele estava abatido, o rosto marcado por veias novas, o cheiro de mar substituído por hospital. Os turistas se foram, era fim de tarde, o sol poente tingindo as pedras de sangue. Tu destruíste tudo. Ri. Tu começaste. Ele confessou, voz quebrada, o roubo fora a ideia dele, movido por inveja e ambição. Lúcia me rejeitou por João. Eu queria o que era dela, a criança, o terreno. Lágrimas escorriam, mas eu via o egoísta por baixo. E Maria? Ela amava a ideia de ser mãe. Fez o que eu mandei. Gravava tudo no telemóvel, escondido no bolso. Adeus, pai. O tribunal te espera. Mas a vitória era amarga. Naquela noite, João teve um ataque de asma grave, hospitalizado no mesmo São José. Culpa tua, disse ele, ofegante na maca. Eu te ensinei vingança, mas ela consome. Deixei-o lá, sozinha com o barulho do Tejo pela janela, e voltei à moraria. Sozinha no apartamento, abri o medalhão pela primeira vez desde o presente.
A foto de nós dois sorri inocente. Quem era eu agora? A filha roubada, ou a ladra de almas? O telefone tocou, Maria. Ele morreu, Inês. Antônio. Parou de respirar esta tarde. O mundo parou. Não de veneno, mas de coração partido, disseram os médicos. Culpa. Alívio. Eu não sabia. Só soube que a ruína estava completa, mas o vazio maior. O funeral de Antônio foi uma farsa cinzenta sob a garoa lisboeta, no cemitério dos prazeres, onde lápides antigas sussurram segredos de nobres caídos. Pouca gente veio, uns tios distantes de Alentejo, pescadores fiéis que ignoravam o escândalo, e Maria, vestida de negro como uma viúva de fado, os olhos vazios como o douro seco. Eu não fui como filha, mas como espectadora, escondida atrás de um cipreste, vendo o caixão descer à terra molhada. Ele te amava, à sua maneira, murmurou um velho companheiro de porto ao lado dela. Maria assentiu, mas seu olhar varreu a multidão, procurando-me. Não me encontrou. Em vez disso, mandei flores anônimas, rosas pretas, símbolo de adeus eterno na tradição portuguesa. João saiu do hospital dias depois, mais fraco, mas com uma determinação feroz. Agora é a nossa vez de viver, disse, levando-me a um jantar em Alfama, numa casa de fados escondida nas sombras da Sé. A fadista cantava, estranha forma de vida, sua voz rouca tecendo fios de perda e desejo, e eu chorei pela primeira vez, não por Antônio, mas pela infância roubada, pelas noites em que sonhava com um pai que cheirasse a mar de verdade, não a mentiras. João segurou minha mão, calejada de anos de trabalho braçal. A dor passa, Inês. Como o vinho que amadurece. Mas a dor não passava, ela mutava, virando uma fome por mais. O processo judicial avançava devagar, o advogado alertando, Maria está a contestar, alegando que foste bem cuidada. Bem cuidada. As marcas das churras ainda doíam na memória. Decidi confrontá-la sozinha. Marquei encontro no Café à Brasileira, no Chiado, onde poetas como Pessoa outrora bebiam absinto e verdades amargas. Ela chegou pontual, o rosto envelhecido 10 anos em semanas, o anel de diamante agora um peso no dedo. Obrigada por vires, disse, voz trêmula ao pedir um pastel de nata que não comeu. Eu sei o que fizemos foi errado. Mas Inês, tu eras tudo para nós. Ri, amarga. Tudo? Um troféu para exibir nas festas de família. Ela baixou os olhos, confessando fragmentos, as noites em que chorava por mim, o medo de me perder para João, a culpa que a corroía como ferrugem numa porta de ferro forjado. Antônio era obcecado pelo dinheiro. Eu só queria uma filha. Gravei de novo, o telemóvel no colo. Assina isto, empurrei um papel, renúncia ao terreno, confissão escrita. Ela hesitou, lágrimas caindo na mesa de mármore. Por que tanto ódio? Porque o amor de vocês era veneno lento. Este é o meu antídoto. Ela assinou, mãos tremendo, e saiu como uma sombra, para o apartamento vazio em Alfama. Senti uma pontada, pena. Não, justiça. O advogado confirmou, com a confissão, o terreno era nosso em semanas. Mas a vingança tem ecos. No trabalho, colegas cochichavam, a assassina da família. Perdi o emprego no castelo, os turistas cancelavam tours comigo. João sugeriu mudar-nos para Setúbal, perto da vinícola da família dele, mas eu recusei. Lisboa era minha raiz, podre ou não. Em vez disso, comecei a escrever, um blog anónimo, Segredos Roubados, onde despejava a história em post cruz, atraindo leitores como moscas ao mel. Mulheres de todo o país mandavam mensagens, aconteceu comigo, como denunciar adoções falsas. Tornei-me voz, não só vítima. Uma noite, o telefone tocou estranho, número bloqueado. Inês Mendes. Voz masculina, grave. Sou o inspetor Ramos, PJ. Precisamos falar sobre o teu pai biológico. Meu estômago revirou. João. O que ele escondera? Marquei encontro na esquadra do Marquês de Pombal, o prédio cinzento que cheirava a café queimado e arquivos mofados. Ramos era um homem de meia-idade, bigode à la Salazar, olhos que perfuravam. O João Mendes não é santo, senhorita. Em 97, ele estava envolvido num esquema de contrabando no Porto, drogas, não só peixe.
mostrou relatórios. João, não drogado inocentemente, mas cúmplice num negócio que matara um rival. O roubo da criança. Pode ter sido retaliação. O mundo girou. Mentiras sobre mentiras. Voltei à moraria furiosa, confrontando João. Diz-me a verdade. Ele desabou no sofá, rosto contorcido. Era para te proteger, Inês. Eu era mau, sim, viciado, endividado. Mas amava a tua mãe. O contrabando era para dar-te uma vida. Brigamos como cão e gato, pratos voando, vozes e quando nas paredes finas. Tu és como eles, ladrão de verdades. Gritei, saindo porta afora, a chuva de outono encharcando-me até os ossos. Passei a noite no Tejo, sentada na marginal, ondas lambendo os degraus como línguas acusadoras. Quem era o monstro? João, com seu passado sujo. Antônio, o ladrão ambicioso. Maria, a cúmplice silenciosa. Ou eu, a vingadora que destruíra laços frágeis por um ideal falso. O sol nasceu rosado, e eu decidi, mais uma jogada. Contactei Ramos anonimamente, vazando as confissões de Maria, não para João cair, mas para equilibrar a balança. A PJ investigaria o contrabando antigo, e João pagaria pelo passado. Justiça, não misericórdia. O inverno chegou a Lisboa como um manto cinzento, o vento do norte uivando pelas chaminés do Barro Alto, carregando o cheiro de castanhas assadas e desilusão. João e eu vivíamos em armistício frio, ele na sala, eu no quarto minúsculo, conversas limitadas a bom dia e boa noite. O blog crescia, agora com milhares de seguidores, mas o preço era isolamento, amigos distantes, olhares na rua como se eu fosse a bruxa das lendas alentejanas. O terreno em Cascais foi devolvido formalmente numa audiência em Sintra, o juiz batendo o martelo como um sino fúnebre. A herdeira legítima, Inês Mendes. João sorriu fraco ao lado de mim, mas seus olhos traíam medo do que viria. Maria sumira. Semanas sem sinal, o apartamento dela vazio, vizinhos dizendo que partira para a casa da irmã em Coimbra. Senti um vazio estranho, não amor, mas o eco de uma presença que moldara a minha dor. O advogado avisou, ela pode contestar o emocional, pedir guarda retroativa ou algo absurdo. Risível, aos 28 anos. Mas a ideia me gelava, e se ela quisesse redimir-se, arrastando-me de volta ao pântano? A investigação da PJ atingiu João como maré alta. Ramos bateu à porta numa manhã de nevoeiro, algemas tilintando. João Mendes, por fraude e contrabando em 97. Ele não resistiu, só olhou para mim com súplica. Não foi como parece, filha. Levaram-no, e eu fiquei sozinha com o medalhão, apertando-o até machucar a palma. Fui à esquadra, exigindo ver os autos. Ramos, relutante, mostrou, João não só contrabandeara heroína disfarçada em caixas de bacalhau, mas testemunhara um assassinato, o rival afogado no Tejo. Em troca de imunidade parcial, delatara cúmplices, mas o roubo da criança fora punição do cartel, não de Antônio. Teu pai adotivo só aproveitou a brecha, disse Ramos. O João mentiu para te ganhar. A traição cortou fundo, como faca em azulejo. Voltei ao apartamento, rasgando fotos, quebrando o altar. Porque me queria agora. Culpa tardia, ou mais um roubo, desta vez, da minha lealdade. O telefone tocou. Número de Coimbra. Maria. Inês, eu sei do João. Vem cá. Precisas de família de verdade. Ri histérica. Família. Ela, a coautora da farsa. Mas o desespero falou mais alto. Apanhei o comboio alfa pendular, as vinhas do Ribatejo desfocando pela janela como memórias borradas. Coimbra a recebeu com chuva fina, as ruas empedradas da Baixa brilhando como escamas de peixe. A casa da irmã era um sobrado modesto perto da universidade, cheiro de sopa de couve e lareira. Maria abriu a porta, envelhecida, cabelos grisalhos soltos. Entra, filha. Não corrigiu, filha. Sentamo-nos na cozinha, chá de camomila fumegando entre nós. Ela contou, após a morte de Antônio, o peso a esmagara. Eu assinei os papéis por amor cego. Mas te amei, Inês. Cada dia. Chorou, mostrando álbuns escondidos, eu em festas de São João, sorrisos genuínos que eu esquecera.
o João. Eu o conhecia do Porto. Ele era perigoso, sim. Mas António. Ele nos arrastou para o abismo. Pela primeira vez, vi a mulher por trás da máscara, frágil, quebrada por homens que prometiam mundos e davam correntes. Perdão não apaga o roubo, disse eu, mas a voz falhou. Ela assentiu. Então, vingança. Ela te come viva. Falamos horas, o relógio da torre da Sé batendo meias horas como lembretes. Saí ao amanhecer, com um abraço hesitante, não perdão, mas trégua. No comboio de volta, o bloco chamava, um poço novo, a mãe escondida, anónimo, revelando a humanidade de Maria. Leitores dividiram-se, monstro, versus, perdão é força. João foi solto em fiança, o caso antigo prescrito em parte. Voltou mudado, olhos baixos. Eu menti por te proteger de mim mesmo. Brigamos de novo, mas terminou em lágrimas mútuas. Somos quebrados, pai. Mas talvez consertáveis. O terreno vendemos, não por ganância, mas por cura. Metade para caridade de adoções, metade para uma casa pequena em Cascais, longe de Lisboa. Mas a paz era ilusória. Ramos ligou, novo ângulo. O cartel de 97 quer fechar contas. Cuidado. O medo instalou-se como musgo nas paredes. Noites insones, sombras nas janelas. Eu contratei proteção, um ex-segurança do Porto, recomendado pelo advogado. Maria mandava cartas, volta quando quiseres. Ignorava, mas guardava. A vingança, percebi, não era linear, era um ciclo, como as marés do Tejo. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria florida, jacarandás roxos carpetando as avenidas do Príncipe Real, mas para mim, era só máscara para o caos interno. João e eu mudámos-nos para Cascais temporariamente, a casa nova cheirando a tinta fresca e sal marinho, mas as noites eram vigília, o segurança patrulhando o jardim como um cão de guarda. O blog explodira, convites para podcasts, um livro proposto por uma editora do Porto. A voz das roubadas, chamavam-me. Mas fama traz sombras, cartas anônimas na caixa de correio, se aproxima a afundar, com cheiro de tabaco barato. Ramos visitou numa tarde de sol, sentando-se na varanda com vista para a boca do inferno, ondas rugindo abaixo como fúria contida. O cartel é fantasma agora, mas remanescentes em Setúbal. Sabem do teu pai, e da herança. Mostrou fotos, homens de rostos duros em docas, um deles com tatuagem de âncora que eu reconhecera de antigas histórias de João. Eles acham que o terreno era pagamento pendente. Meu estômago revirou. Vingança contra ladrões gerara novos inimigos. Protejam-no, implorei. Ele assentiu, mas avisou, foge, Inês. Portugal é pequeno para segredos assim. Não fugi. Em vez disso, confrontei o passado. Viajei a Setúbal com o segurança, as salinas brancas refletindo o céu como espelhos partidos. Encontrei o antigo parceiro de João numa taberna à beira-rio, cheiro de sardinhas grelhadas. O velho Mendes te mandou. Grunhiu, cicatriz no rosto como mapa de brigas. Neguei, mas ofereci, quero fechar o ciclo. O que o cartel quer? Ele riu, dentes amarelados. Dinheiro. Sempre dinheiro. O teu pai deve 50.000 da época, juros agora, uns 200. Paguei adiantado, do dinheiro da venda, mãos tremendo ao passar o envelope. Diz-lhes que acabou. Saí com o coração na garganta, mas livre, ou assim pensei. De volta, Maria esperava na casa de Cascais, sem aviso. Eu vim ajudar, disse, mala na mão. João a recebeu com frieza, mas eu vi a fadiga nele. Fica, se quiseres. Ela cozinhou, bacalhau à brás, o prato da minha infância, agora sem amargor. Jantares viraram rotina, histórias compartilhadas, risos hesitantes sobre Lisboa louca. Maria confessou mais, eu sabia do contrabando de António, pequenos pacotes no Porto. Éramos cúmplices em tudo. O ciclo de mentiras. Mas perdoar. Comecei, devagar, como vinho que se areja. O golpe veio numa noite de lua cheia. O segurança gritou alerta, carro preto na rua, homens descendo. João me empurrou para o quarto, esconde-te. Tiros ecoaram, vidros estilhaçando como chuva de granizo.
Escondi-me no armário, coração martelando, ouvindo Maria gritar: peguem o dinheiro e vão. Silêncio, depois sirenes. Saí para caos, João ferido no ombro, sangue manchando o tapete, Maria ilesa, mas olhos selvagens, o segurança morto na varanda, buraco no peito. O cartel, retaliação pelo pagamento, insuficiente. No hospital, João delirava: perdão, filha. Eu te trouxe isto. Apertei sua mão, lágrimas quentes. Não. Nós sobrevivemos. Maria ficou, limpando feridas como penitência. Ramos prendeu 2 homens na manhã seguinte, mas o líder escapou para a Espanha. Acabou? Mentiu ele. Não acabou. Mudei o blog, sobrevivendo às sombras, focando resiliência, não ódio. Leitores enviavam apoio: tu és forte, Inês. Meses passaram, feridas cicatrizando. Vendemos a casa, mudámo-nos para uma quinta no Alentejo, terra vermelha e azuis infinitos. João recuperou, trabalhando vinhas, Maria costurava para vizinhos, encontrando paz em pontos simples. Eu escrevia o livro, palavras fluindo como o Guadiana subterrâneo, invisível, mas vital. A vingança. Deixei-a para trás, como casca de laranja na feira. Mas ecos permanecem, sonhos com António afogando, João algemado, Maria chorando. Acordo suando, mas agora abraços, não como fantasmas, mas lições. O Alentejo é terra de horizontes largos, onde o sol queima a pele e a alma, forçando verdades à superfície como ervas daninhas após chuva. Na quinta, entre sobreiros centenários e campos de trigo dourado, encontrei o que faltava: raízes reais, não roubadas. João plantava uvas, suas mãos agora firmes, contando piadas sobre vinho que cura tudo menos estupidez. Maria tecia tapeçarias com motivos de azulejos lisboetas, seus olhos suavizando com o tempo. Eu escrevia à sombra de uma amoreira, o livro ganhando forma, não como denúncia, mas como hino à reconstrução. Um presente de sangue, o título provisório, e quando o medalhão que usava no pescoço como talismã. O julgamento final veio em Évora, tribunal antigo com arcos de pedra que sussurravam justiça medieval. Maria testemunhou contra si mesma: eu falhei como mãe. Mas aprendi a amar sem possuir. O juiz, um homem de Évora com sotaque cantado, absolveu-a de cumplicidade maior, arrependimento genuíno. João pegou 2 anos suspensos pelo contrabando antigo, tempo servido na espera. Saímos livres, mas mudados. No caminho de volta, paramos numa adega em Reguengos, brindando com tinto alentejano. A família que escolhemos, disse eu, e eles sorriram, não perfeito, mas verdadeiro. O blog evoluiu para podcast, Vozes Esquecidas, gravado na varanda da quinta, com vista para o Alqueva estrelado. Convidei Ramos como convidado: justiça é lenta, mas chega. Ele riu. E vingança? É veneno para quem bebe. Concordei, agora. O cartel? Desmantelado em raio transfronteiriço, o líder extraditado. Nenhum eco mais. 1 ano após o presente, voltei a Lisboa sozinha, o Tejo brilhando como prometia a redenção. Caminhei por Alfama, subindo as escadas íngremes até a casa vazia dos pais. Vendida agora, mas as paredes guardavam memórias. Toquei a porta, sentindo o fantasma de António, não ódio, mas pena por um homem preso na própria ganância. No chiado, tomei café na brasileira, imaginando pessoa acenando. Escrevi uma carta final para Maria João: obrigada pelo presente, não o da caixa, mas o da verdade. Eu sou inteira agora. O sol poente tingia o céu de laranja, como pastéis de nata no céu. Voltei à quinta, onde eles esperavam com jantar, migas alentejanas fumegantes. Rimos de bobagens, o fado da rádio agora alegre, não lamurioso. A vingança fora o fogo que queimara o velho, das cinzas, crescia algo novo. Eu, Inês Mendes, filha de sangue, de escolha, de cicatrizes. E isso bastava.